Olá pessoal, venho aqui por meio desse vídeo agora falar com vocês sobre uma técnica para que a gente possa fazer uma melhor redação jurídica, uma redação que leve o seu interlocutor, que leve o seu leitor a uma conclusão lógica, e para isso nós vamos utilizar então de algo chamado silogismo. Então nós vamos agora replicar essa tela para a gente poder abrir um arquivo, cujo qual a gente vai fazer um raciocínio sobre como construir essa redação jurídica, que seria bem apropriado aí para a gente em qualquer petição, seja ela petição inicial, petição de contestação, pouco importa. A ideia é que você traga para nós algo que seja conclusivo, algo que seja lógico. Então a gente tem aqui um arquivo pensando a construção da redação de uma petição. Começo trazendo aqui para vocês algo que surgiu na Grécia, todo mundo já deve ter ouvido falar desse cara aqui chamado Aristóteles, e ele criou, então, para nós o silogismo aristotélico. E o que significa ou como funcionaria esse silogismo? A ideia é que você tem uma conclusão, porém você tem que ter premissas para chegar a essa conclusão, as suas proposições. Então ele traz aqui para nós uma premissa maior, aonde que teríamos uma regra, que todos os homens são mortais. Isso é regra, isso em tese não mudaria. Partindo dessa premissa maior, ele me traz uma premissa maior e me diz que Sócrates é um homem. Isso poderia variar. Sócrates poderia ser um animal, poderia ser um vegetal, um mineral. Então aqui nós temos a premissa variável, que é a premissa menor. Somando a premissa maior, que diz todos os homens são mortais, com a premissa menor de que se Sócrates é um homem, eu chego a uma conclusão. Portanto, Sócrates é mortal. É com essa ideia, com essa estrutura que nós pensamos as redações jurídicas para que a gente possa ser de forma mais possível, de forma objetiva. Então aqui agora eu trago alguns exemplos de premissa. Vamos fazer algumas brincadeiras aí, se vocês me permitem. Vamos colocar aqui que o Flamengo o maior clube do Brasil. Isso é a premissa menor, porque o Flamengo poderia não ser o maior clube do país, apesar de que realmente é. Depois nós temos que somar, então, nós temos que trazer aí uma outra premissa, que seria a premissa maior, que seria a nossa regra, no caso, que o maior clube do país seria o melhor de todos. Então eu tenho uma premissa menor, o Flamengo é o maior clube do Brasil, e o maior clube do Brasil é o melhor de todos. Então eu vou chegar a uma conclusão com as minhas proposições somadas, onde eu teria, então, logo, o Flamengo é o melhor de todos. Uma forma de você fazer essa somatória e chegar nessa conclusão é você grifar aquilo que é igual e eliminar. Maior clube do Brasil. Ele aparece aqui na premissa menor, ele aparece aqui na premissa maior, e aí você vai perceber que a conclusão seria, obviamente, a somatória daquilo que é diferente. Então, o Flamengo é o melhor de todos. A conclusão aqui embaixo, o Flamengo é o melhor de todos. Então, é uma técnica que começa assim, de forma realmente muito simples, talvez até de forma lúdica, para que depois ela comece a ficar um pouco mais complexa na medida em que você vai inserindo dados na sua redação. Então, agora nós vamos tentar trazer aqui isso para o mundo jurídico, e aí então me permitam trazer aqui uma premissa maior. Premissa maior, nesse caso, então, aqui para nós, está aqui grifado, seria o dispositivo da lei. A lei estaria ali de forma genérica, de forma geral e abstrata, esperando os fatos acontecerem para saírem aí, para surtirem, né, as suas repercussões jurídicas. Então eu tenho aqui, ó, segundo o artigo 1694 do Código Civil Brasileiro, entre aspas, né, que seria a disposição expressa da lei, que seria a nossa premissa maior. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender aí as necessidades de sua educação. Essa é a premissa maior. A lei assim diz que os parentes podem pedir alimentos. Eu venho então com a minha premissa menor. E vou somar essa premissa menor, dizendo que Paulo, autor da ação, é filho de José, réu da ação. E aí, então, eu tenho uma conclusão. Essa conclusão vai chegar para mim aqui da seguinte forma. Logo, Paulo, como parente de José, pode pedir alimentos a ele.
Então, desta forma, eu acho que eu consigo, né, trazer aqui uma conclusão lógica. Quando eu digo que a lei permite que os parênteses, ou desculpa, que os parentes podem pedir alimentos uns aos outros, na minha premissa menor eu trago a ideia de que Paulo é parente de José, Paulo é o autor da ação, José é o réu da ação, eu chego a uma conclusão de que Paulo, em tese, pode pedir alimentos a José. Ele pode pedir, se ele vai ganhar ou não, já depende de outras premissas que nós vamos ter que construir ao longo da nossa petição inicial, no caso aqui, como, por exemplo, a necessidade do Paulo e a possibilidade do José. Ou seja, a coisa fica um pouco mais complexa, porém, sempre seguindo essa estrutura lógica, eu vou chegar à conclusão. É só você imaginar que na próxima premissa, eu vou trazer a ideia de que o artigo 1695, por exemplo, diz que será ofertado alimentos diante a necessidade de quem pede e a possibilidade de quem se pede. Então, eu vou comprovar a necessidade do Paulo e vou comprovar aí a possibilidade do José e vou concluir num tanto, vou concluir num valor cujo qual o José poderia pagar aí para o Paulo. Então, é nesse sentido que a gente começa a pensar todas as nossas redações, para que a gente não fique fazendo redação de forma extensa, de forma não conclusiva, de forma em que você lê e não chega a uma conclusão lógica, que inclusive é caso de inépcia de uma petição inicial, se da narrativa dos fatos você não concluir de forma lógica, né? Artigo 330, parágrafo 1º lá do CPC. Saindo aqui de uma redação de petição inicial, só para a gente poder exercitar esse nosso momento aqui, eu vou trazer então aqui uma redação para um cabimento de recurso. A gente sabe que todo recurso tem o seu cabimento. O cabimento seria a somatória do princípio da taxatividade mais o princípio da singularidade. A taxatividade prevê o recurso, cria o recurso, e a singularidade diz para o que ele foi criado, para qual tipo de necessidade ou situação que ele foi criado. E aí, então, eu tenho do cabimento do recurso. Então, toda petição de recurso sua vai ter um tópico cujo qual você vai nomeá-lo de cabimento de recurso. Veja bem, eu tenho uma premissa menor, ou seja, aquela que é variável. É um fato concreto que eu estou colocando dentro de uma situação para que eu conclua que eu posso manejar ou interpor aquele respectivo recurso. Vamos lá, acompanha comigo. Como se observa na decisão de folhas número, o magistrado, juiz de primeiro grau, extinguiu o processo com julgamento de mérito, julgando procedente ou improcedente, aí eu tenho que narrar o caso concreto aqui, o pedido do autor, encerrando assim a fase cognitiva do presente processo em primeiro grau. Premissa menor é um fato que o caso te deu, que o caso simulado te deu, ou a vida real te deu. Então você tem que trazer essa premissa menor. Agora traga para mim a premissa maior. Vou trazer, inclusive, duas premissas maiores aqui. Olha só que interessante. A primeira premissa maior. Assim, estamos diante de uma sentença, conforme o artigo 203, parágrafo 1º, posto que a decisão colocou fim à fase de conhecimento em primeiro grau. Então, se você for lá no 203, parágrafo 1º, você vai verificar que sentença é aquele ato do juiz, cujo qual põe fim à fase de cognição ou à ação de execução, com fundamento no 485 ou 487 do CPC. Ou seja, essa decisão que eu narrei aqui em cima na minha premissa menor, realmente é uma sentença. Então, eu acabei de concluir que ela é uma sentença. Natureza da decisão, ok. Vamos trazer aqui outra premissa maior sobre exatamente o cabimento do recurso. Premissa maior, lei. Segundo o artigo 1009 do CPC, da sentença é cabível apelação. Pronto. Trouxe, então, aqui, dentro do nosso silogismo, uma proposição, premissa menor, fatos variáveis. Trago aqui duas premissas maiores, cujas quais trazem para mim aqui as previsões legais para aquele fato concreto que eu acabei de trazer na premissa menor. E aí, então, fica fácil para que a gente possa concluir sobre o cabimento ou não da minha peça de recurso que eu estou agora, neste momento, interpondo e provando por relator a sua admissibilidade no que diz respeito ao cabimento. Ou seja, igual.
Né? Conclusão. Desta forma, é cabível, por força do artigo 1009, a apresentação do recurso de apelação, sendo este o recurso próprio, o recurso cabível contra essa decisão aqui da nossa premissa menor, que é a sentença, conforme a gente concluiu e a gente veio trazendo premissa por premissa. Então, dessa forma, tudo que você for querer que o seu examinador, seja numa peça simulada de OAB, ou seja, na vida real, o magistrado conclua de acordo com o seu raciocínio, você tem que tecer para ele, você tem que construir para ele o passo a passo para que ele construa aquilo que você está pensando. Então, a gente não escreve muito, na verdade, a gente escreve pouco, de forma objetiva. Se você for pegar uma redação propriamente dita, você não terá um parágrafo, talvez tão pequeno como este, ou outro parágrafo tão pequeno como este, com apenas uma frase. Isso não ficaria bem numa redação literária. Porém, numa redação jurídica, não é pecado nenhum, muito pelo contrário, muitas vezes é até recomendado para que você seja o mais sucinto, objetivo, direto possível, para que o seu examinador ou o próprio magistrado conclua de forma rápida, sem maiores percalços, maiores dificuldades, de acordo com aquilo que você defende. Tá certo? Então, com esse arquivo aqui, com esse vídeo, eu acredito que a gente possa iniciar os nossos treinamentos de redação. Então, a ideia agora é que, de hoje em diante, todas as vezes que você for fazer uma redação para construir uma petição, seja ela qual for, você busca a conclusão que você quer e depois constrói, então, as premissas maiores e premissas menores. Alinhe dessa forma que você sempre chegará ao êxito, pelo menos em tese. E isso serve também não só para você construir uma petição, isso serve para você responder questões dissertativas de uma segunda etapa de um concurso ou exame da OAB, cujo qual, por exemplo, te perguntaria se daquela decisão caberia sentença. Simples. Você narraria de novo que aquela decisão é uma sentença, ou desculpe, se daquela decisão caberia apelação, né? A pergunta é, daquela decisão cabe apelação? Ou agravo de instrumento? Ou qual recurso cabe? Então, você construiria a natureza daquela decisão na premissa menor, concluindo que ela é uma sentença. Traria para mim, então, que sentença ela é atacada em sede de recurso por uma apelação. Logo, você conclui a sua resposta de forma correta. Então, sempre procure construir as suas redações em premissa maior, menor ou conclusão. Lembrando que, se você achar melhor colocar a premissa menor acima, não tem problema nenhum. Você pode alterar aí que a ordem dos fatores, neste caso, não alterará a sua conclusão, tá ok? Então, a gente, com isso, busca trazer para vocês uma técnica para facilitar, e agora a questão é de treinamento, pessoal. Grande abraço para vocês, fica aqui o meu aviso aí, a minha orientação para vocês.